Olá! Hoje vamos mergulhar numa história fascinante. É a jornada de uma psicóloga que, por causa da sua formação, via a hipnoterapia com total desconfiança, mas que de repente viu a sua perspectiva virar de cabeça para baixo e descobriu nela uma ferramenta de cura incrivelmente poderosa. Bem, para entendermos esta reviravolta precisamos de saber qual era o ponto de partida. Existia um preconceito profissional muito forte contra a hipnose, e não era por mal, mas sim por algo que vinha diretamente da formação académica. E ela era muito direta quanto a isso, sem meias palavras. Na cabeça dela, como profissional, hipnose era simplesmente uma bobeira. Algo para ser descartado sem pensar duas vezes. Ponto final. Mas de onde é que vinha esta certeza toda? Vinha dos livros, da faculdade, da formação psicanalítica mais tradicional. O que se ensinava era que o próprio pai da psicanálise, Sigmund Freud, tinha abandonado a hipnose. Ele achava que os resultados dependiam demais da pessoa ser sugestionável e que isso dava uma autoridade exagerada ao terapeuta. E esta ideia era reforçada constantemente. Se algum aluno curioso perguntasse sobre hipnose, a resposta estava na ponta da língua. Citar que Freud tinha mudado para a associação livre, aquele método onde o paciente fala sobre tudo o que lhe vem à cabeça. A lógica era simples. Se o grande mestre seguiu em frente, quem somos nós para olhar para trás, não é mesmo? Só que a teoria é uma coisa, mas a vida real, a prática, essa pode mudar tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Houve um momento-chave, um ponto de viragem, que começou a abalar todas essas certezas académicas e a abrir a porta para uma compreensão totalmente nova. A psicóloga, totalmente cética, foi assistir a uma sessão de hipnoterapia, ao vivo, pela primeira vez. E olhe, não era um truque de palco, nada disso. Era uma regressão a sério, de uma pessoa a ser tratada por um trauma de abuso. Ver aquilo com os próprios olhos, a emoção crua, a memória a vir à tona, o começo do tratamento, de repente, todo aquele ceticismo transformou-se numa curiosidade genuína. O que ela viu ali foi a chave de tudo, a ressignificação. E é aqui que a hipnoterapia moderna é tão diferente do método de Freud. O objetivo não é só lembrar do trauma. Pense nisso como revisitar a cena de um filme antigo, só que desta vez é possível mudar o roteiro, dar um novo significado àquela história e, com isso, alterar o poder emocional que ela tem sobre a pessoa. E para ilustrar o poder disto, vamos conhecer a história da Annie. Ela também é psicóloga e a carreira dela foi praticamente salva pela hipnoterapia. A história da Annie é impressionante. Um trauma de infância onde ela se sentiu abandonada no hospital criou um bloqueio décadas depois. Já adulta, na faculdade, ela não conseguia de forma alguma entrar num hospital para fazer o estágio obrigatório. Era como um muro invisível. Na sessão de hipnose, a sua versão adulta pôde voltar no tempo e dar à sua versão infantil todo o conforto que lhe faltou. O resultado foi imediato. Ela saiu da sessão, foi direta para o hospital e superou aquele obstáculo. Esta história deixa-nos a pensar, não é? Como é que esta abordagem se compara com os métodos mais tradicionais da psicologia? O contraste é nítido. A psicanálise foca-se em trazer o inconsciente para o consciente e o terapeuta tem um papel mais passivo, de ouvinte. Já a hipnoterapia moderna é um processo ativo. O terapeuta é um guia que ajuda a pessoa a aceder ao subconsciente não apenas para lembrar, mas para curar e ressignificar a dor. Isto leva-nos a uma grande questão. Se este método pode ser tão rápido e eficaz, por que é que ainda existe tanta resistência, especialmente dentro da comunidade da psicologia? As razões são complexas. Primeiro, não faz parte do que se aprende na universidade. Há um certo medo daquilo que é novo e rápido, que muitas vezes vem disfarçado de superioridade académica. A formação especializada também é cara e, talvez o mais importante, há uma crença quase cultural de que a cura a sério tem de ser um processo longo e difícil. Mas no centro da hipnoterapia moderna está um tema incrivelmente poderoso: o empoderamento à autonomia pessoal. E esta citação diz tudo. A terapia afasta-se da ideia de esperar por um salvador de fora. O poder da cura é colocado de volta nas mãos da própria pessoa. E isto é uma mudança fundamental. O objetivo é dar autonomia à pessoa, permitir que ela assuma as rédeas da sua própria vida. Trata-se de passar de um papel de vítima, que espera ser resgatada, para se tornar protagonista da sua própria história, resolvendo os seus próprios conflitos internos. E o que é que acontece quando estes bloqueios emocionais são finalmente removidos? Bem, o verdadeiro potencial de uma pessoa pode finalmente ser libertado. Muitas vezes, o que impede alguém de alcançar os seus objetivos não é a falta de capacidade, mas sim o medo. O medo, que nasceu de traumas passados,
Funciona como uma corrente que nos prende e nos impede de realizar os nossos sonhos. A hipnoterapia oferece um conjunto de ferramentas para cortar essas correntes. Ao ressignificar as suas origens, a pessoa pode libertar-se das limitações que ela própria impôs a si mesma, sem se dar conta. Esta libertação leva-nos a uma afirmação final e muito poderosa. No fundo, cada pessoa tem um potencial inato para o sucesso, para a felicidade e para a realização. Cada pessoa nasceu para vencer. E assim, esta jornada termina com uma pergunta para reflexão. Olhando para a vida, que emoção, que barreira interna impede muitas vezes as pessoas de alcançarem os seus próprios sonhos? A resposta pode ser a chave para desbloquear tudo o resto.